o pé. É o que nós vamos estudar hoje. E vamos ler aqui. Antigamente, muitos reis utilizavam seus pés como medida. Essa medida era contada do calcanhar, ó aqui, ó, calcanhar, até a ponta do dedão, que é aqui. Com seu professor, leia a história a seguir. Tia Rosa vai ler e você vai acompanhar, tá bom? O rei Mandão. No reino muito distante, havia o rei Mandão. Olha aqui ele. Certo dia, ele pediu a um servo que comprasse um tecido amarelo com 20 pés de comprimento, no reino distante de tudo, para fazer uma blusa. Então, ele tinha que ter 20 pés de comprimento. Quando se fala do pé, é um pé aqui e o outro já segue bem coladinho dele, certo? O servo prontamente seguiu viagem e, depois de 2 semanas, voltou com o tecido. Quando chegou o rei Mandão, ao pedir o tecido, viu que ele tinha apenas 12 pés e ficou furioso. Ele pediu ao servo que voltasse ao reino distante de tudo e trocasse aquele pedaço de tecido por outro de 20 pés. Além disso, ordenou que olhasse o rei do reino distante de tudo, medindo o tecido. Chegando lá, o rei do reino distante de tudo abriu o tecido no chão e conferiu na frente do servo que o tecido tinha 20 pés, conforme pedido. O rei, então, chamou os sábios e perguntou o que poderia estar acontecendo. Os sábios logo responderam. Olha aqui o sábio, um deles. Olha o que ele respondeu. Como cada rei tem um tamanho de pé, quando mediram o tecido, encontraram tamanhos diferentes. E assim eles descobriram que não poderiam usar a medida do pé do rei como medida padrão. Tá vendo, gente? Como a gente vem estudando, cada um tem um tamanho diferente. Então, não podemos utilizar o tamanho padrão. Tipo, se eu pedir para vocês, gente, eu quero o tamanho de 5 pés. Mas você chega para mim e eu vou medir com o meu pé. Vai dar certo? Claro que não, o meu pé é bem maior do que o seu. Porque eu sou bem maior do que você. Então, cada um de nós temos uma medida, tá bom? Uma medida padrão. É tão lógico isso que até nas medidas, no peso, tem uma tabela. A cada altura, você tem um mínimo de peso a ter no corpo, tem uma tabela a ser seguida. Você tem esse mínimo e tem o máximo. Então, se você tem essa altura, e nessa tabela tá esses pesos, você tem que ter o máximo possível de cuidado, nem para diminuir e ficar bem distante, nem ultrapassar. Tem que ficar dentro daquele padrão, da sua altura. Tem pessoas que dizem assim, tu tem 1,70 m e tu só pesa 62 quilos? Ah, mas eu também tenho 1,70 m e eu peso 70 quilos. Não importa isso. Eles dois estão no padrão, certo? O que diferencia é apenas o peso, mas o corpo tem a forma do corpo totalmente diferente, então tudo vai ser diferente.
Eu, por exemplo, eu tenho a altura de 1,68, tenho um pé enorme e tem pessoas que têm a minha altura que tem um pé menor do que o meu. Tá vendo como é diferente? Então, a gente não pode utilizar o padrão do meu tamanho para um outro. Por isso que nós temos tamanhos padronizados. Nós vamos aprender mais na frente. Hoje é somente o pé. Vou virar aqui a câmera. Olha só. E vou passar para vocês esse vídeo aqui, ó, de unidades de medida. Vou só baixar aqui um pouquinho o volume. Eu acho que tá alto. Vamos observar esse vídeo. A necessidade de medir comprimentos é bastante antiga. As primeiras medições de distância foram feitas usando partes do corpo como passos. Como não temos todos as mesmas dimensões, isso trouxe vários problemas. Um dos primeiros povos a resolverem o problema foram os egípcios. Eles mediram o comprimento do braço de um faraó. E depois marcaram esse comprimento em um pedaço de madeira. Chamaram essa unidade de medida de cúbito. Usando o mesmo cúbito, agora todos se entendiam. Tá vendo? Eu quero só mostrar para vocês um detalhe, tá bom? Só mostrar para vocês aqui um detalhezinho nesse vídeo que eu acho bem interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, observa só a forma deles aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Tá vendo? Isso aqui são passos. Aqui são pés. Tá vendo que tá bem juntinho? Vou colocar eles pra caminhar pra vocês verem. Vou só tirar o som. Olha só eles caminhando. Ó a diferença? Tá vendo? Um pezinho na frente do outro. Vou colocar de novo. Ah, ele não volta. Deixa eu colocar aqui. Acho que assim vai melhor. Ó, presta bem atenção. O que vai ficar aqui são passos, ou seja, caminhando normal. E esse aqui, ele vai só com passitos. Bem pequenininho, que é um pé na frente do outro, ó. Tá certo? Ó, presta atenção. Passos. Ó. Tá vendo a diferença do tamanho? Pronto. Então, agora nós vamos para a página seguinte, 97. E vamos ver como que vai ser essa atividade daqui. Ó, na página 23 de material de apoio, você encontrará 2 pés utilizados como unidade de comprimento. O pé do rei Mandão, tá lá na página 23, e o pé do rei do reino distante de tudo. Vou mostrar aqui, olha aqui a diferença. Esse aqui é o pé do rei Mandão e esse aqui é o pé do rei do reino distante de tudo. Olha a diferença. Claro que nunca ia dar 20, né? Então, o que que acontece? Esses pés aí, vocês vão destacar. E lembra de ontem, que aqui a imagem tá bem pequenininha, mas é a mesma atividade de ontem, só que vocês vão fazer aí na casa de vocês, diferente dos passos de vocês. Agora, vocês vão utilizar esses pés aí. Pé do rei Mandão e do rei distante de tudo. Ó, aqui o quadro vai continuar sendo a cama, certo? Que é o tamanho mais aproximado de um quadro. Já aqui, já mudou para mesa. Então, você pode utilizar a mesa da sua casa mesmo. E aqui é a porta. O que que você vai fazer? Você vai fazer esses pés, ó, medir. Quantos pés você utilizou para medir o quadro? Quantos pés do rei Mandão? Aí, você vai digitar a resposta aqui. E desse outro lado, você vai registrar quantas vezes você utilizou o pé do rei do reino distante de tudo para medir também isso aqui.
e vai fazer um comparativo. Aí você vai ver quem foi que utilizou mais e quem foi que utilizou menos, tá certo? Tia Rosa nem vai poder ajudar vocês, porque isso é um tamanho que vocês têm que fazer realmente em casa. Se fosse na sala, todos nós teríamos isso bem mais padronizado, tá bom? Então, isso aqui é para vocês utilizarem dessa forma, certo? Mais uma vez, eu tenho aqui as mãos, porque o meu aqui não vem para destaque. Vamos imaginar que aqui são mãos. Quando você for utilizar do rei mandão, ó, é de um calcanhar ao dedão do pé, ó. 1 daqui pra cá, 2 daqui pra cá. Aí coloca o outro aqui, ó, 3. Se quiser fazer um outro molde, pode. E aí vai, até você terminar de medir o comprimento de cada um desses objetos, tá bom? Jefferson, chegou. Certo? Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade que nós temos hoje para matemática, certo? Se eu perguntar aqui para vocês, tudo ok até aqui? Deu para entender direitinho como que vocês vão fazer? Responde aqui para mim. Pode até pegar o molde e medir com uma sandália, um sapato e ver se tem o mesmo tamanho, tá bom? Ou então, vamos fazer até melhor. O calçado dos papais, vão ser do rei mandão e o calçado de vocês vão ser o tamanho do rei do reino distante de tudo. O que é que vocês acham? Vou virar aqui pra mim. O que é que vocês acham? Fica até melhor, né? Porque vocês têm vários calçados para poder colocar um na frente do outro, ok? Mais uma vez relembrando. Para que a gente não fique colocando porque só tem um de cada, na sala eu utilizo com todos eles. Cada um vai colocando o seu, fica bem bonito. Mas como estamos em casa, tem muito calçado em casa. Eu acredito que deve ter. Então, vai pegando o calçado da mamãe e do papai como o rei mandão. E os seus calçados como do rei do reino distante de tudo, tá certo? Aí vocês vão fazer esse comparativo, tá bom? Deu para entender melhor agora? Fica bem melhor, bem mais fácil e bem mais rápido. Porque aí você vai colocar um monte enfileirado. Viu, Jonathan? Ó, parece a brincadeira do Jonathan, que ele gosta de enfileirar os carros. Então, pega os calçados da mamãe, faz a medição, ó. Coloca um na frente da mamãe e do papai, ó. Dos adultos de casa, coloca um na frente do outro para fazer a medida. Contou quantos calçados tem? Registra lá no rei mandão. Agora você vai pegar os seus calçados, que é o do rei, do reino distante de tudo, o seu, que é pequeno, e vai colocar na frente. E aí você vai contando. Contou, tá sorrindo, né, Jonathan? Contou, registra lá, tá bom? Ok? Vamos para o nosso último vídeo, para a gente receber melhor essa atividade, esse conteúdo, e aí a gente finaliza, tá? Vou virar aqui a câmera. Acabei de receber ali um negócio. Ah, tem também aqui, ó, janela, janela? Não, é a largura da sala. Você vai fazer a mesma coisa também na largura da sala, tá bom? Então, são quatro coisas que você vai fazer. É o quadro, que na verdade vai ser a cama, a mesa, porque temos mesa, temos também a porta e o comprimento da sala não, mas é a largura, tá? Aqui ele tá bem pequenininho, mas é a largura, tá? Essas duas aqui você vai responder depois, que ficou como atividade de casa, e vamos agora ver aqui esse vídeo para vocês entenderem direitinho como que eles pensaram para medir, conhecendo as medidas. E na outra semana a gente dá continuidade a esse assunto e vai se aprofundando cada vez mais. Vamos lá, prestem atenção. Precisamos cortar um pedaço de madeira para arrumar o telhado da casa dos passarinhos. Mas como podemos fazer isso? Já sei, podemos contar quantos risquinhos tem na madeira. Será que temos um modo melhor de medir as coisas?
Já sei, vamos utilizar uma trena. Pronto, agora sabemos que tem 15 centímetros. Agora vamos medir na madeira os 15 centímetros e pedir para cortar aqui. É importante mesmo saber a medida exata das coisas. Aí não fica material sobrando e nem faltando. Viram só a diferença? Agora a gente ficou bem mais entendido, porque nós vamos ter essa passagem de medidas não padronizadas para as padronizadas. Tia Rosa, o que é uma trena? Uma trena, ela é tipo uma fita métrica dentro dessa caixinha, mais utilizada por quem trabalha em construções. Então, ele faz a medição de várias coisas e ele tem um ganchinho que fica lá enquanto a pessoa puxa, certo? E aí ele vê o tamanho certinho das coisas. Ela é bem maior do que uma fita normal que a gente utiliza, tá? Então, na próxima semana, nós vamos dar continuidade a essas medidas. Quando a gente utiliza as coisas padronizadas, a gente acaba não desperdiçando. E graças aos estudos que os homens tiveram, e muitos erros e acertos, eles conseguiram padronizar os tamanhos, que foi o caso desses dois meninos que eles fizeram. Eles pensaram, como será que nós vamos utilizar esse tamanho aqui para saber, para a gente cortar direitinho aqui nessa madeira. Aí ele tinha ajuda ali do lado de uma trena, fez a medição, riscou lá e naquele risquinho onde ele vai cortar, tá certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, todas as nossas atividades. Foi bem rapidinho, mas bem proveitosa. Na sala de aula, com certeza, ia demorar muito mais, porque eles todos participam, tem que fazer fila para poder medir tudo, e é assim mesmo, tá bom? Beijo para vocês.